Nesse domingo, comemoramos o Dia do Atleta. E a gente, para celebrar essa data, decidiu compartilhar contigo a trajetória de um cara que decidiu viver uma vida de atleta. Ele fez 55 maratonas ao longo desse ano, mais do que uma por semana. E é um grande exemplo de dedicação, disciplina, resiliência e propósito. Ele é movido por desafios. Quando eu comecei a fazer maratona, eu fui fazendo a primeira maratona, depois eu fui gostando. Fui atrás de fazer umas maratonas mais difíceis, né? Fiz Serra do Rio do Rastro, fiz a subida da Serra da Graciosa. Mas daí chegou um momento que eu não estava mais gostando de fazer prova. Aí eu comecei com projetos. O primeiro projeto pesado que eu fiz mesmo foi fazer 156 meias maratonas consecutivas, que foi em 2023. Tá sempre querendo se superar e colocar o próprio corpo à prova. E daí a curiosidade veio de fazer então uma maratona por semana. Eu queria saber como que o meu corpo ia reagir nisso daí. Transformou a curiosidade em algo maior. Então eu chamei isso daí de propósito, né? Fazer uma maratona por semana no ano de 2025. Professor universitário aposentado, o Paulo Ferreira passou o ano todo assim, correndo. Não teve uma única semana em que ele não estivesse nas ruas, nas estradas, na esteira, praticando corrida. E eu me lembro que em uma das maratonas eu não estava muito bem e eu saí para fazer ela. Então quando eu saí naqueles primeiros 100 metros eu falei assim, hoje eu não estou legal para correr. Mas aí entra a disciplina, entra o teu propósito, fala assim, então eu vou correr. Tudo para cumprir com o objetivo pessoal, completar 55 maratonas, ou seja, fazer 55 vezes a distância de 42 quilômetros. O começo foi lá no dia 3 de janeiro de 2025. Primeira maratona quando eu fiz, que chegou no quilômetro 27. Aí eu já não estava conseguindo correr muito. Daí fiquei pensando, poxa, onde que eu fui me meter, né? E a gente sabe que a maratona começa depois do quilômetro 30, que é ali que vem a falta de perna, o cansaço, o pensamento e tudo. Então, quando eu fiz essa maratona, primeira maratona, eu sabia que ia ser difícil. Então, eu sabia que eu tinha que treinar muito mais, que tinha que me dedicar muito mais. Então, aquele hábito, o mini hábito vai te condicionando você ter essa disciplina, né? E a resiliência veio nisso, nesses momentos de fraqueza, nesses momentos de treinar cansado. Durante as horas e mais horas em que atravessou a cidade em passos acelerados, o Paulo aproveitava o tempo para pensar, refletir, se conectar. O que eu estou pensando em fazer essa pergunta? Quando termina a corrida, eu não sei. Eu sei que a primeira hora eu dedico para minha espiritualidade. Quando eu estava dando minhas aulas, eu resolvi algum problema de aula, alguma matéria difícil, um assunto difícil da minha matéria, eu tentava resolver ali. Fora isso, cara, eu não sei o que eu penso também. Eu sei que eu penso bastante. Quando termina, eu simplesmente não tenho assim tanta coisa, esquece, sabe? Ele garante que não pensou em parar ou desistir nenhuma única vez. Nenhum momento. O que eu tive de certeza é que, como a maioria do pessoal faz nessa ideia, no vez de fazer 52, eu queria fazer um pouquinho mais. Talvez o mais difícil foi quando eu fiz a minha maratona, porque eu moro naquele prédio que deu um incêndio. Então deu um incêndio em um dia, esse incêndio foi em cima do meu apartamento, 4 andares, e no outro dia eu tive que fazer a minha maratona. Então foi um dia assim meio cruel, né? O cronograma do Paulo era terminar essas 55 maratonas até o fim de dezembro. Mas ele se empolgou tanto que durante 2 meses chegou a fazer 2 maratonas por semana. E aí, mais rápido até do que ele tinha previsto, concluiu o propósito no dia 6 de dezembro, com 15 dias de antecedência. A briga é comigo mesmo, então por isso que meus propósitos são um pouquinho mais puxados. Eu sei que tem gente que já está fazendo coisa semelhante. Eu sei que são os amigos meus e estão fazendo pelo fato de bem parecido comigo, só que numa quantidade melhor. Então eu sei que várias pessoas eu influenciei, mas não que isso seja a minha intenção de influenciar a pessoa.
Mais do que os 2.300 quilômetros percorridos, acima das 230 horas em movimento, além dos 270 dias entre treinos, provas e corridas. O que essa experiência trouxe de verdade para o Paulo foi a sensação de que é possível sim superar os próprios limites. A lembrança que eu tenho é que esse ano está mostrando para mim que eu tenho muita capacidade, que eu tenho muita força, que eu tenho disciplina, que essas maratonas me ensinou a mudar, que eu estou mudando. Eu acho que se tiver obstáculo, eu vou ter muito mais força para poder passar para frente. E se servir para alguém quiser ter alguma iniciativa, que sirva também, né? Então eu só tenho coisa boa. Eu sei que eu sou capaz de fazer muito mais coisas, mas lógico, sempre naquele conceito. Eu não tenho uma preparação física contratada, né? E eu tenho minha idade, então eu faço meu check-up e tudo mais, então sempre pondo a minha saúde em primeiro lugar na segurança, né? Para quem viveu uma vida regrada de atleta durante todo esse ano, o próximo passo é sempre o mais importante. Aprendi a ter mais um pouquinho de paciência, estou aprendendo a não ser tão ansioso na hora de conversar, olhar as coisas com outra visão, curtir um pouquinho mais a vida. Me fez crescer bastante, principalmente espiritualmente. Parafraseando um pouquinho Sêneca, ele fala que não tem coisas que são impossíveis de fazer, são nós que não fazemos e tornamos ela impossível, né? Eu acho que todo mundo tem condição de fazer sim, né? Cada um no seu limite e tudo. O importante é estar fazendo, né?